Graça e paz, irmãos. Bom dia. É uma satisfação enorme, uma alegria ao nosso coração, né? Estarmos aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo, né? Eu sou filho da irmã Diane, do irmão Valdeci, a minha esposa Suelen e a minha princesa Sâmia, né? Estamos aqui passeando, né? E o pastor Gamaliel me fez um convite para trazer uma mensagem, uma reflexão, e eu queria que os irmãos, por gentileza, pudessem abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ler rapidamente aqui. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar rapidamente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez, Pai, nesta manhã, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Te agradecemos por este tempo, Senhor. Te pedimos, Pai, que nesta reflexão o Senhor possa guiar o teu servo, Pai, para que toda a fidelidade à tua sã doutrina, Pai, seja exposta com temor a Ti, e que o Senhor, Pai, do teu altar que governa a tua igreja, possa abrir os nossos corações, para que possamos conhecer um pouco mais da tua vontade, um pouco mais do teu querer, para que como igreja possamos aplicar tudo isso que vamos aprender e glorificar o teu nome, que o teu reino seja expandido a cada dia e que toda a glória seja dada a ti. Nos faça conforme Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Efésios é uma carta sublime, porque ela traz um equilíbrio, isso já é muito próprio do apóstolo Paulo, um equilíbrio muito importante entre doutrina e prática. Então, nós vemos que nos primeiros 3 capítulos, Paulo ele nos presenteia, através da palavra do Senhor, com uma doutrina extremamente reveladora dos planos de redenção do Senhor, não é? E nós percebemos que, ao chegar no capítulo 4, já vem as direções práticas para o exercício da vida cristã dentro da igreja do Senhor. Efésios, né? Éfeso era uma cidade portuária, idólatra, né? E ao mesmo tempo, uma igreja perseverante. Nós percebemos nos estudos que era uma igreja perseverante. No texto de Apocalipse 2, no capítulo 2, no versículo 2, vemos claramente que era uma igreja que perseverava e que examinava os falsos profetas à luz da palavra do Senhor. E, aparentemente, ela não tinha nenhum problema, né, descrito na Bíblia para que Paulo fizesse essa carta, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de reforço à perseverança e à unidade na fé. Nós vamos ver que Paulo ele inicia com a sua mensagem de dentro da prisão, aonde ele escreveu a carta, né, em Roma, e ele se declara prisioneiro no Senhor. E é muito bonito da gente tentar entender esse primeiro verso, pois
a salvação nos torna de Deus de tal forma que todos nós podemos dizer que somos prisioneiros no Senhor também, não é? E ele inicia pedindo que possamos viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. E o termo vocação, nesse contexto, literalmente é o chamado, não é a vocação, a habilidade, mas a vocação, o chamado que Deus nos deu, o chamado que Deus nos fez. E ele pede que possamos viver de maneira digna. Se ele pede que possamos viver de maneira digna, é porque existem maneiras indignas de viver. E Paulo, ele nos exorta para que possamos viver de maneira digna, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E esses dois versículos, eles praticamente se complementam em perguntas e respostas, porque eu poderia dizer como eu posso viver mais de maneira digna na igreja do Senhor. A resposta já segue com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Meus amados irmãos, naquele tempo, ser humilde não era uma grande vantagem, pelo contrário. No Império Romano, naquela cultura greco-romana, o orgulho era um comportamento que era buscado pelas pessoas. Se formos comparar com os tempos de hoje, não está sendo tão diferente, não é? Vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais altivas, estão cada vez mais egoístas e se concentrando em si. E nós, como igreja, já vemos o primeiro desafio para vivermos de forma digna a nossa vocação, do que fomos chamados, a humildade. A humildade, ela é o oposto da soberba e da vaidade. A humildade, ela é o despreendimento do que eu encaro como o melhor que eu sou. Pelo contrário, eu sei como eu consigo exercer a minha vida cristã, o potencial, os dons que Deus está me dando, porém, eu consigo perceber que eu não preciso demonstrar isso o tempo todo para me relacionar com o meu irmão. Eu posso muito bem entender que eu tenho limites para a convivência, para a comunicação, para a abordagem e uma série de outras ações. A longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Nós percebemos que nós, como igreja, devemos evidenciar esses frutos, porque eles são do caráter de Cristo. Enquanto o mundo lá fora e até outras doutrinas estão pregando um triunfalismo absurdo, onde o homem começa a ser o centro de todas as práticas, nós que fomos chamados para exercer a nossa vocação, precisamos viver de maneira digna, exercendo o caráter de Cristo. Se nós formos ao texto também de Romanos, no capítulo 12, nós vamos ver que a palavra nos exorta a fazer um autoexame de como estamos exercendo os nossos limites em viver dentro da igreja. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9,
Vamos ler do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, o outro, segundo o Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, e o outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Observamos que nós, como igreja, precisamos entender o que o Senhor nos coloca para servir. A gente observa que a nossa unidade dentro da igreja, ela presume esse conceito da humildade, da longanimidade, e para que suportemos uns aos outros em amor, precisamos entender o que o Senhor, no dom da graça que Ele nos dá para cada um dos nossos exercícios de servi-lo, qual é o nosso limite? O que eu faço de melhor e até onde o Senhor me permite exercer isso? Para que não criemos, irmãos, justamente o oposto da humildade, para que não consigamos ver que Cristo, Ele precisa ser evidenciado a todo o tempo, em tudo que nós fizermos. Por isso que, no decorrer do capítulo 4, Paulo ele continua dizendo, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos o corpo de Cristo, cada um tem sua função, consegue entender com humildade a sua função. E não podemos, com isso, perder o vínculo de nossa paz para que o Espírito que vivifica o nosso corpo se afaste de nós. Esses limites são importantíssimos porque nós não pensamos como o mundo lá fora, que se degladeia uns contra os outros em busca de poder e em busca da própria glória. O chamado de Efésios é para os dias de hoje, dentro das nossas igrejas, espalhadas pelo mundo. Percebemos, como eu disse, o homem no centro e a mensagem de Cristo sendo colocada de lado. Pessoas acreditando que são autossuficientes quando não são. Nós percebemos que Paulo nos exorta, já no verso 4, que existe somente um corpo e um só espírito, como também só há a esperança para a qual vocês foram chamados. Nós entendemos porque estamos aqui. Todos foram chamados diante da graça do Senhor, sem mérito algum, e todos estão aqui de acordo com o que o Senhor distribuiu dos seus dons, para que possamos exercer como corpo de Cristo, sendo vivificados pelo Espírito. Mantermos a nossa humildade é fundamental, a nossa longanimidade é fundamental para que possamos suportar uns aos outros em amor. Seguindo mais adiante, já no versículo 5, existe um só Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que governa a sua igreja desse altar. Não podemos, irmãos, jamais deixar que Cristo seja toda a evidência do nosso trabalho como cristão. Em Mateus, no capítulo 27, eu até selecionei aqui, no capítulo João 3, no versículo 30, João Batista diz que é uma das palavras que mais toca o meu coração diante da Escritura. Quando Jesus se apresenta para o seu ministério e todos começam a questionar João Batista, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. A igreja precisa
entender que temos um só Senhor e é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos a cada dia. Uma igreja onde Cristo não é a evidência e que nós não conseguimos nos diminuir diante dele para que a sua obra seja fortalecida na comunidade em que nós estamos vivendo, não vai conseguir, irmãos, perseverar na unidade da fé. Glória a Deus, porque sabemos o quanto a primeira igreja batista tem essa visão. E é importante que todos nós nos fortaleçamos dela a cada dia. Existe só um Senhor, uma só fé, um só batismo. O poder regenerador do Espírito Santo, através do nosso batismo, do milagre que é a conversão. Irmãos, como eu falei anteriormente, a carta de Efésios, ela é um arauto de como entendemos a soberania do Senhor. A soberania que nos predestina como povo dele antes da fundação dos tempos em Cristo. Nos dá uma salvação através da sua graça e da sua misericórdia, sem que nós mereçamos nada, e ainda nos dá através da fé que vem do Senhor. Uma carta que mostra que Deus só se relaciona com o homem através da aliança. Somos um povo a qual o Senhor tem uma aliança. No testemunho da irmã, a gente vai vendo o Senhor trazendo a sua providência em cada detalhe. E mesmo que possamos ter todas as tribulações, estamos satisfeitos em Cristo, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, até mesmo o mal que acontece em nossa vida. E esse contexto precisa ser sempre colocado diante de nós. O Senhor não nos prometeu uma vida onde não houvesse tribulação. A igreja do Senhor consegue entender isso de uma forma muito clara, para conseguir perseverar nessa unidade, conforme o capítulo 4 nos traz no dia de hoje. Então, meus amados irmãos, o nosso Senhor uniu judeus e gentios e nos uniu como igreja. A nossa mensagem para o mundo vem de estarmos fortalecidos nessa fé, na fé que nos trouxe até aqui pela soberania do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir levar o caráter de Cristo por onde quer que estejamos, porque estamos numa igreja que está fortalecida nessa unidade. E eu agradeço a Deus porque nós congregamos em uma outra igreja, no outro estado, mas estando aqui eu sinto que eu estou na mesma igreja do Senhor. Essa unidade, esse único Senhor, essa única fé, esse único batismo é que nos caracteriza como povo de Deus. E mais uma vez, o Senhor se relaciona com o seu povo através de sua aliança em Cristo. Então, meus amados, que essa reflexão possa nos engajar ainda mais a buscarmos nos diminuir diante de Cristo, para que o nosso Senhor seja cada dia mais evidenciado nas nossas ações e no nosso dia a dia, que o seu perfume consiga ser transmitido no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso falar, no que nós fazemos com os outros que não são cristãos ainda, para que eles possam ver o que o Senhor tem para aqueles que se arrependem. Então, que possamos seguir firmes nessa unidade,